Memórias do Padre Germano, 45 anos. Tudo tem sua causa. Tua tristeza e abatimento a tem também. O espírito de sofrimento te envolve com seu denso fluido. Há poucos dias, ele deixou seu envoltório neste imenso túmulo, onde as religiões não puderam acender seus círios funerários, nem o orgulho humano ergueu pirâmides nem mausoléus. O mar é a grande vala comum, onde se confundem o suicida que negou a onipotência do Eterno e o náufrago que chamou por Deus em seus momentos de agonia. O espírito que pretende se comunicar contigo não teve tempo, em sua última vida, de ser crente ou ateu, pois, 6 horas depois de ter nascido, sua mãe, sua desventurada mãe, desesperada, louca, fugindo de si mesma, jogou-o longe de si e, para ter certeza de sua morte, lançou-o ao mar. Quando as ondas compassivas lhe abriram seus braços e o adormeceram com seus cantos e carícias, aquela mulher respirou melhor e olhou em volta, dizendo: ninguém me viu, ninguém. Mas eu vi. E então, horrorizada, pediu com delírio às revoltas ondas que lhe restituíssem aquele pobre ser entregue à sua voracidade. Mas elas, assim como a calúnia que não solta sua presa, rugiram com raiva, levantaram uma montanha de espuma e fugiram apressadas, levando uma vítima das preocupações sociais. O espírito desse menino vaga constantemente por esses lugares, aonde sua mãe vai rezar com seu amargo pranto. Se tu visses quantas histórias tristes tem seu epílogo no mar. Cometem-se tantos crimes diante do imenso espelho dos céus. Parece impossível, replicamos, porque olhando o mar se acredita em Deus. E tu acreditas que só são cegos aqueles que têm os olhos fechados? Esses são poucos. Muitos são os que veem as estrelas sem compreender que naqueles mundos distantes se agitam outras humanidades que sentem, pensam e amam. Os que reduzem a vida ao estreito círculo de suas paixões e, para satisfazê-las, cometem todo tipo de desacertos. Faz muitos séculos que esses cegos de entendimento e legisladores de sua categoria escreveram códigos que, em nome da lei, truncam as leis naturais, que são as leis divinas. Pobre, pobre humanidade! O espírito que agora reclama nossa atenção foi um desses cegos que tropeçaram e caíram muitas vezes. Por fim, viu a luz e reconheceu seus erros, e, se valoroso e pertinaz foi do mal, não pode ser acusado de covarde em sua expiação. Com ânimo sereno, avaliou o quadro de sua vida e viu em primeiro plano a multidão formada por suas vítimas. Mais longe, um lago imenso formado com as lágrimas de todos os que, por causa dele, sofreram perseguição e morte, ou desonra e miséria. Pesou uma por uma todas as dores que sua ferocidade havia produzido. Analisou todo o mal que, por sua causa, havia se apossado deste mundo. Compreendeu as fatais consequências de seu iníquo proceder. Buscou no mar, teatro de suas horridas façanhas, todos os seus atos de barbárie. Viu-se senhor dos mares,
sente o terror e o espanto de mar e terra. Viu as crianças sacrificadas, as virgens violentadas, os idosos atormentados, e diante de tantos horrores não tremeu. Ao contrário, decididamente começou a sofrer sua pena sem murmurar. Muito já pagou, mas ainda lhe resta muito a pagar. Uma das vidas que demonstrou seu valor a toda prova foi, sem sombra de dúvida, a que vou contar. Ele nasceu na maior miséria, cresceu em meio a todo tipo de privação, mendigou seu pão até que teve idade para se entregar aos trabalhos mais rudes, sendo grumê em uma galera que foi capturada nas águas da Índia, no mesmo lugar onde, em outras vidas, o pirata que dizia todo o universo é meu, havia semeado o horror e a morte. Toda a tripulação do navio capturado foi passada na faca e só perdoaram a vida do jovem grumete, que foi conduzida ao interior da Índia e submetida aos mais terríveis tormentos. Viveu 45 anos, sofrendo alternadamente os horrores da água e do fogo, recebendo dardo de flechas agudas, sendo arrastado por cavalos indômitos, e não havia sofrimentos que lhe causassem a morte. Sempre se curava de todas as feridas. Parecia um esqueleto, uma múmia fugida da sepultura. Ninguém o amou, ninguém o quis, ninguém teve compaixão por aquele desafortunado. Não pôde recordar o beijo de sua mãe, nem a proteção de seu pai. Nasceu entre abrolhos, cresceu entre espinhos, morreu em meio a dores agudíssimas. Como é ruim ser ruim, como é bom ser bom. O herói de nossa história, que chamaremos de Vilfredo, depois daqueles 45 anos de irresistíveis tormentos, teve várias encarnações, e em todas elas morreu no mar, que foi onde cometeu todos os seus crimes, onde adquiriu maiores responsabilidades. Agora, pela lei natural, tem que escolher pais sem coração ou dominados por circunstâncias desfavoráveis, que influem poderosamente no destino adverso de Vilfredo, que sempre se propôs a lutar e vencer, mas que nem sempre consegue. E essa contrariedade entra em sua expiação, porque o espírito decidido a sofrer quase se regozija no martírio. Mas esse prazer Vilfredo não pôde ter em todas as suas vidas. Por isso sua vida se trunca em seus primeiros anos, e ultimamente nem um dia lhe tem sido permitido permanecer na terra, contratempo que hoje lamenta porque quer avançar e não avança tudo o que deseja. Jogou no mar tantas crianças que o estorvavam em suas viagens, que é justo, muito justo, que sucumba nas ondas aquele que não escutou os rogos e os lamentos das mães desoladas. Então, se é justo que assim suceda, refletimos a mulher que o jogou longe de si, não deve ter muita responsabilidade. Se há fatos que fatalmente têm que acontecer, é preciso que haja seres que os executem. Isso não existe. Cometes um erro gravíssimo, pois o mal nunca é necessário. Porque o mal não é a lei da vida. A lei eterna é o bem, e para que um ser morra, não é indispensável que haja assassinos. O homem morre por si só quando tem necessidade de morrer, e quando deve se salvar, mesmo que se encontre no meio dos maiores perigos, salva-se milagrosamente.
como dizem uns, providencialmente, como afirmam outros, casualmente, como acredita a maioria. Não existe milagre, nem providência, nem acaso. O que houve, há e haverá eternamente é justiça, justiça infalível. Há um dito popular que diz assim: não há folha da árvore que se mova sem a vontade de Deus. E é realmente verdade, mas falta explicar o que é a vontade de Deus, que não é o que os homens chamam de vontade, cujos atos são querer e não querer, o poder de admitir ou evitar alguma coisa. E se Deus quisesse ou não quisesse, seria torná-lo suscetível a sentimentos contraditórios. Haveria luta em seus ideais, e em Deus só pode haver imutabilidade, infalibilidade, suprema perfeição. Sua vontade é a lei da gravidade que regulariza o movimento dos seres e das coisas. É a força centrífuga e centrípeta. É o efeito respondendo à causa. É a lógica, é a justiça. É dar a cada um segundo suas obras. Deus fez as leis imutáveis e eternas, e elas funcionam na criação sem mudança alguma. Para todas as estações, as suas flores e seus frutos, suas chuvas e seus ventos, seus dias de sol e sua noite de borrasca, e para todas as espécies, seus idílios de amor. Ama os leões nos desertos, abraçados pelo sol nos tópicos. Ama as rolinhas e as pombas nos caseiros ninhos. Ama os peixes em seu leito de cristal. Ama os passarinhos nos galhos da selva sombria. Ama as palmeiras e todos os vegetais. Ama o homem nos braços de sua mãe e prostrado diante do anjo de seus sonhos. Ama os planetas, o sol que os fecunda. Ama os sóis, os corpos celestes que giram à sua volta, pedindo um ósculo de amor. Tudo ama, tudo se relaciona com a vida. Não há fato isolado, nem homem solitário. Tudo forma família. O crime cria sua atmosfera asfixiante e a virtude seu semblante puríssimo. Deus não quer que o homem sucumba ao peso de infortúnios. O homem cai, desce e morre no meio de dores agudíssimas em cumprimento estrito da lei, pois aquele que se regozijou na dor alheia não tem direito a ser bem-aventurado. A felicidade não se usurpa, é obtida por direito divino quando se cumprem todos os deveres humanos. Por isso, Wilfredo não pode ser bem-aventurado, porque, sendo homem, não amou a humanidade, e como forte, oprimiu os fracos. Como empregou seu talento no mal, nada mais justo que sua vida seja uma peregrinação muito penosa, e que tudo que a natureza encerra tenha pena para ele, agudos espinhos. Detenho-me nessas digressões porque é muito necessário que vocês humanos se convençam de que quem comete um crime não executa porque inconscientemente atende a planos divinos para castigar o culpado. Não. Isso seria acumular crimes, e as leis divinas só acumulam amor. Quando o homem tem que sucumbir no fogo, porque precisa sentir as dores que fez que outros sofressem na fogueira, sucumbe ao incêndio sem que ninguém o jogue. E mesmo quando se empregam todos os meios para salvá-lo, morre. A lei da vida é lei de progresso, não de destruição. Amar todo ser nascente, desde a florzinha do campo até a criança que chora ao nascer,
para despertar o sentimento da compaixão é obedecer ao mandado divino. Amar é viver, viver é sentir e querer. E todo aquele que mata, embora diversas circunstâncias o induzam a isso, é criminoso, porque se opõe às leis de Deus. Wilfredo desperdiçou tantos séculos de vida que agora tem sede de viver na terra, mas truncou tantas vidas que irremediavelmente hão de truncar as suas, e o trágico episódio de sua última encarnação o entristeceu prolongadamente. Contempla sua mãe, a quem odeia e de quem se compadece ao mesmo tempo, e se lhe fosse possível, inspiraria 100 médiuns ao mesmo tempo para contar suas várias histórias. Ele tem pressa de trabalhar. Crê que está tarde para ele no caminho da vida e deseja ganhar os séculos perdidos. Acredita que, como querer nem sempre é poder, ele não pode, ou melhor, não merece o prazer da expansão e não tem. Bate a diversas portas e ninguém lhe responde. É um dos muitos anacoretas que existem no espaço. Aproximou-se de ti e, como tua sensibilidade está em completo desenvolvimento por conta do ativo trabalho de teu plano de vida, necessariamente sentiste sua dolorosa influência. E eu, para o bem dos dois, dele e de ti, me apressei a desvanecer teus sombrios pressentimentos e a transmitir algo de muito que se agita na mente de Wilfredo, que é como um rio que transborda com a abundância de suas águas, em vez de fertilizar, destrói as plantações. A água em seu curso dá vida às plantas, mas, invadindo os vales em avalanche torrencial, é sua morte. Por enquanto, a inspiração de Wilfredo é a avalanche torrencial, e a comunicação dos espíritos não deve, em sã lógica, prejudicar o médium, porque seria devolver mal por bem, e devemos devolver bem por mal. A comunicação, para ser útil, deve instruir, moralizar, procurar que o médium não sofra alteração alguma, ao contrário, que se reanime com seu fluido e adquira força para trabalhar na oficina do progresso. O médium, por sua vez, deve estar sempre alerta, propício ao trabalho, mas reservando sua ilimitada vontade, sendo o dono absoluto de seus atos, e desta maneira se estabelece uma relação entre vós e nós que nos presta mútuo consolo. Para o espírito, é gratificante comunicar-se com os terrenos, quando tem na terra seres amados e sagrados deveres a cumprir. E vocês, que vivem como os infusórios em uma gota d'água, encontram em nós as fontes do infinito. Adquirem verdadeiras noções da vida, e embora não lhes demos a ciência infusa, os estimulamos a buscar na ciência o princípio de todas as coisas, e no amor universal o imenso caudal do sentimento, que é o que realmente engrandece o espírito. Fui intermediário entre ti e Wilfredo, como te disse antes, para o bem dos dois, pois farto consolo necessitam os anacoretas do espaço e os solitários da terra. Pobres irmãos meus, não desanimem. Wilfredo, alma perdida no embravecido mar das paixões, náufrago que em uma rocha solitária, em um castelo formado pela natureza, de suas altas ameias, contemplas o abismo onde tantas vezes sucumbiste, e não sabes se abençoa a perpetuidade da vida ou deseja o não ser da morte.
para ti, também haverá uma família. Também chegará um dia em que encontrarás uma mãe amorosa que viverá esperando teus sorrisos e escutando tuas primeiras palavras. Como não há inverno que não tenha como primogênita a primavera, nem estio que não tenha como herdeiro o outono, também a luz do alvorecer brilhará para ti. Viveste 45 anos de horríveis tormentos e foste tão forte, tão enérgico, tão decidido para sofrer, que pagaste grandes dívidas naquela encarnação. A energia é um grande auxiliar para o rápido progresso do espírito. Não desfaleças, não lamentes nascer e morrer no breve prazo de 6 horas, quando podes viver eternamente. Não olhes o presente, contempla o porvir. Não te apresses demais, pois a corrida só produz cansaço e fadiga. Vá devagar, muito devagar, pois o modo de ser de um espírito não muda em curtos segundos. O homem se despoja de seus vícios lentamente. Não se perde em um dia os hábitos de 100 séculos. Espera, reflete e confia em uma nova época não muito distante, em que encarnarás na terra e terás uma família que te ame. Os 45 anos de teu martírio na Índia merecem uma trégua de algumas horas de repouso, e tu as terás. E tu, cenobita, envolvido na humilde túnica de uma mulher, poeta de outros tempos, cantor aventureiro que fugisse do lar doméstico, porque não compreendias os direitos e os deveres dos grandes sacerdotes do progresso. Mendigas hoje um olhar carinhoso. Olha em volta e vê como nascem as gerações, enquanto tu, planta estéril, não pudeste beijar a fronte de uma criança, dizendo, meu filho. Trabalha em tua profunda solidão. Busca na contemplação da natureza o complemento da tua pobre vida, já que não tens um ser íntimo a quem contemplar. Mas a mesma coisa que disse a Vilfredo, digo a ti, não desfaleças. Embora sejas pobre como as folhas secas, podes trabalhar e chegar a possuir uma riqueza fabulosa. Ninguém pode se chamar de pobre tendo o infinito como patrimônio. Tu o tens, também avança. Espíritos amantes do progresso te cercam solícitos. Navega no mar da vida sem temor algum, que a vitória será para ti, como para todos os que trabalham na vinha da civilização universal. Lê com afã que escrevem as ondas ao deixar suas espumas na praia. Sabes que dizem? Isto, humanidade, aprende com nosso exemplo. Trabalhamos incessantemente. Se nos imitares, serás feliz. Não esqueças o conselho das ondas. No trabalho está a liberdade. É o trabalho que diz em todas as épocas. Faça-se a luz, e a luz se faz. Vive na luz e viverás na verdade. O link da playlist para acesso às postagens das Memórias do Padre Germano está na descrição do vídeo. Por gentileza, se inscreva no canal e compartilhe essas maravilhosas reflexões com quem está impossibilitado de ler por quaisquer motivos. Obrigada por ouvir e até breve.